Vamos para a palavra de Deus, pessoal. Hebreus capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Esses dois versículos agora, eles serão introdutórios para aquilo que eu quero ministrar. A palavra de Deus vai ajudar bastante hoje, todos nós seremos ajudados aqui. Então diz assim a Bíblia Sagrada: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Vamos interpretar e entender esse texto. Deus, ele tem expectativa com certeza em todos os seres humanos. Todos os seres humanos, Deus olha para os seres humanos e espera algo deles. Mas de quem é convertido ou de quem é salvo, Deus espera mais. Mas o que Deus espera mais de mim? Que ele diz: esperamos coisas melhores. Ele mesmo responde no mesmo versículo: e coisas que acompanham a salvação. Eu tenho comentado o seguinte: qual foi a última vez que você salvou o casamento de alguém? Qual foi a última vez que você salvou a pessoa das drogas? Qual foi a última vez que você salvou? Você foi até o hospital, ou você orou para uma pessoa que estava doente e você salvou a pessoa daquela doença? Porque isso é uma coisa, a questão da salvação, quando você consegue fazer isso, você consegue salvar alguém, você consegue tirar a pessoa do estado que ela está, e você consegue então fazer o resgate, salvar essa pessoa. Isso é uma coisa muito forte, porque a Bíblia fala no próximo versículo 10, que quando você consegue ter obras salvíficas ou obras de salvação, fala assim, ó: porque Deus não é injusto para se esquecer do quê? Dessa obra. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, que não é tão fácil, irmão, não é fácil você salvar uma alma. Não é fácil você salvar a pessoa de uma enfermidade, de um problema, ou resgatar uma pessoa das drogas, não é fácil. Mas a Bíblia diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto os servistes os santos e ainda servis. Então tem várias coisas que Deus, ele olha para você e glorifica a Deus pela sua vida. Mas quando você consegue salvar uma pessoa, quando você consegue resgatar essa pessoa, seja lá, enfim, de qualquer situação que ela está passando, isso é uma coisa que fica marcado. Isso é uma coisa que fica registrado, biblicamente falando, até mesmo no céu. A Bíblia fala sobre um painel ou um memorial que está lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 16, que é o último livro do Antigo Testamento, é Malaquias. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. Geralmente crente anda com crente, quem teme a Deus anda com gente que teme a Deus. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E agora vem a matéria de hoje: e há, do verbo existir, e há um memorial escrito diante dele. Bom, memorial, se você desmembrar a palavra memorial, vem a palavra memória, né? Então o que é um memorial? Memorial é algo que fica lá registrado, escrito, para Deus lembrar. E o que Deus falou lá em Hebreus que ele não esquece? Obras que acompanham a salvação. Aquilo que você consegue. Então muitas coisas Deus pode esquecer, mas o que fica marcado nesse tal de memorial é a salvação. E agora eu vou entrar então no exemplo que eu preparei você nesses dois versículos de Hebreus. O exemplo que eu vou te dar na Bíblia Sagrada, que está em Esther capítulo 2, versículo 21, vamos lá. Esther é muito fácil de você achar. Esther, pessoal, ele fica antes de Jó. Jó fica antes de Salmo. Então se você pegar Salmo, antes dos Salmos vem Jó, e antes de Jó vem Esther. Pronto, achou. Esther capítulo 2, versículo 21. Então quem acompanhou essa pequena introdução que o pastor Michael deu agora? Quem acompanhou? Então o que vai fazer com que Deus lembre de você é obras de salvação. Pastor, se eu não tenho essas obras, eu nunca salvei ninguém, enfim, eu nunca fui instrumento de Deus para salvar a pessoa de uma situação, de uma circunstância e tal. Você vai notar que você está em maus lençóis se o inimigo te atacar. Se um dia o inimigo te atacar, é complicado. Agora, se você tiver essa salvação, ou essa obra de salvação, você vai ver que vai haver um retorno para você disso. E eu vou te explicar. Naqueles dias, Esther 2:21. Você sabia que Esther tem uma curiosidade, né? Esther é o único livro na Bíblia Sagrada que não vem a palavra Deus. Então é um livro que fala sobre o povo de Deus, sobre atos que foram realizados através de Esther, de Mardoqueu, que era o tio dela, né? Mas não tem a palavra Deus. Mas você vai ver como é forte essa história. Então naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos guardas da porta
Bigtan e Teres, esses dois eram eunucos que ficavam lá na porta, né, do palácio. Grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Não sei o que ele fez para eles, mas eles disseram, nós vamos matar esse cara. E eles começaram a maquinar, planejar. Eles começaram vamos dizer assim, a planejar para matar o rei. E o Mardoqueu, que era o tio da Esther, ficou sabendo, ó. Versículo 22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Então a Esther, que já era rainha, outro dia eu prego para você sobre o reinado de Esther, ela foi e avisa o rei em nome do Mardoqueu sobre essa situação toda, que havia então essa maquinação, esse plano para acabar e para matar então o rei. Aí ele fez o quê? O que todos nós devemos fazer: um inquérito. O que é o inquérito? Investigação. E a Bíblia diz o seguinte agora: inquiriu-se, ou seja, foi feita uma investigação sobre o negócio, e se descobriu, de fato e de verdade, eles queriam matar, eles queriam matar o rei. E ambos foram enforcados, o Bigtan e o Teres, os dois foram enforcados. Essa questão de enforcar as pessoas, isso aqui é uma prática que sempre existiu no Antigo Testamento. Você vai ver que, e até penso uma coisa de vez em quando comigo, não sei se eu sou mau, acho que de repente eu sou mau, né? O que o senhor é mau, pastor? Se tivesse isso ainda hoje, acho que ia diminuir bastante a criminalidade. Pega um cara que assassinou alguém, fez uma coisa, enforca ele em praça pública e diz, ó, ele está sendo enforcado por isso. Acho que ia diminuir bastante o negócio, mas deixa para lá. E ambos foram enforcados então numa forca. E agora vem a matéria de hoje. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então essa obra de salvação, ele salvou o rei. Quem concorda que ele salvou o rei? Porque se ele não fala para a Esther, e a Esther não passa para o rei, obviamente ele seria morto, porque eles estavam armando uma arapuca, uma cilada para ele. Tá, mas vamos entender isso aqui que é forte. Aí você vê que ele salvou o rei, e ficou registrado então num livro lá das memórias. Ficou registrado aquilo ali que ele fez. Glória a Deus por isso, aleluia. Só que naquele mesmo tempo, em vez do Mardoqueu ser exaltado, ser abençoado, olha o próximo verso que diz agora, capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com eles. Então o que você observa? Quem salva o rei é o Mardoqueu, mas quem é exaltado é esse Amã. Pastor, quem que é esse Amã que eu não estou entendendo nada? Quem que é esse Amã? Esse Amã é um encapetado, irmão. Você imagina um cara que é endiabado, ele não gostava dos judeus. Eu até posso afirmar para você que ele era o Hitler da época. Quem já ouviu falar de Hitler? Hitler foi o cara que matou uma porção de judeus sobre a face da terra. E como eu disse e repito, para mim esse cara era o Hitler, porque se você abrir no versículo 10 do capítulo 3 de Esther, diz assim a Bíblia Sagrada: e então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o adversário dos judeus. Então o cara que estava sendo exaltado pelo rei Assuero era um cara que odiava os judeus. Ele chegou a falar no versículo 8, eu estudei bem essa história para passar para você. No versículo 8 diz assim, ó, e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. E o rei concordou. O rei pegou e deu uma porção lá, um grande valor em prata, para pagar as pessoas para matar os judeus. E o pior de tudo, ele deu um documento que ele assinou lá com o anel de selar dele, que ele botava assim o anel e pá, ele marcava com o anel, era lei, era um documento que não te podia revogar. E ele pegou e assinou. E essas cartas no versículo 13 se espalharam, pessoal. Olha essas cartas no versículo 13, ó. E as cartas se enviaram pela mão dos correios, e todas as províncias do rei que fizessem aqui, ó. Eu não sei se você vai recordar de alguém aqui, ó, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o mais moço até o mais velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. E seria nesse dia aqui, ó, o 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E olha só, e que saqueassem o seu despojo. Então vamos lá, fala comigo: matar, destruir e saquear. Eu vou trocar a palavra saquear por roubar, pode ser? Matar, roubar e destruir. Lembrou de alguém ou não? Quem que você lembrou em João 10:10? O diabo.
O diabo que vem para matar, roubar e destruir. E ele então tinha toda essa, vamos dizer assim, essa autoridade para fazer isso. Só que você lembra que eu falei hoje no início? Que Deus ele não se esquece quando você salva alguém. Lembra que eu falei? Então Deus ele não vai se esquecer jamais quando você tem uma obra de salvação. E esse tal de Amã, vai prestando atenção que você vai entender a história. Esse tal de Amã, ele odiava os judeus. Tanto é que ele tinha prata para pagar os matadores. E além disso, ele tinha um documento para fazer isso, assinado pelo próprio rei. Só que ele tinha um ódio muito maior desse tal de Mardoqueu. Ele não gostava do Mardoqueu. Ele, na verdade, ele odiava o Mardoqueu. Porque no capítulo 5, lá no versículo 13, ele fala um negócio aqui interessante. Já estou chegando onde eu quero. Você vai dando um tempinho para o pastor Michael raciocinar aqui, e daqui a pouco eu começo a juntar o quebra-cabeça, você entende. Porém, tudo isso não me satisfaz, disse o Amã. Eu vou matar todos os judeus, mas ainda, sabe, não me satisfaz. O cara é endemoniado, é o Hitler, né, irmão? É o capeta. Isso tudo não me satisfaz. Aí ele fala, enquanto eu não vir, de enxergar, né? Eu enxergar o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Aí a esposa desse tal de Amã era mais perturbada ainda. Ela falou assim, ó, então lhe disse Zerez, a sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diga ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã, e ele mandou fazer a forca. Ele disse, é verdade. Esposa amada, deu um beijo nela e disse assim, ó, isso aí mesmo, vou enforcar o cara. Os judeus eu vou matar todos, vou exterminar essa raça, essa praga, essa raça, vou exterminar, mas o Mardoqueu eu vou colocar em praça pública, eu vou envergonhar ele na frente de todo mundo, eu vou enforcar ele, vou ter o prazer de ver a língua dele para fora, ele ficando roxo, eu vou ver isso. Aí ele mandou fazer a forca, só que ele mexeu com o cara errado. Por quê, pastor? Porque ele tinha uma obra de salvação que ficou o quê? Registrado. Lembra? Toda vez que você salva alguém, Deus não esquece. Lembra que eu comecei pregando sobre isso? Que quando você tem uma obra de salvação, Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você fez. E naquela mesma noite que ele começou a maquinar, fazer a forca, naquela noite que estavam fabricando a forca de 50 côvados, e é muito alto, era um negócio para chamar bem a atenção mesmo, seria um espetáculo de horror. Ele estava fazendo aquela forca naquela mesma noite. Olha o capítulo 6, versículo 1. Quando o diabo está preparando uma maldade para você, se você tem obra de salvação, Deus vai preparar a tua salvação. Você vai ver, quer ver? Capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite. Qual noite? Aquela que o Amã estava preparando a morte do Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei Assuero. Ele ficou com insônia, se perturbou. Então mandou trazer o livro das memórias. Diga aleluia. Irmão, o que está escrito no livro das memórias sobre você? Eu fico só pensando. Porque quando eles pegaram esse livro das memórias para ler, olha o versículo próximo que eles encontraram. E achou-se escrito que Mardoqueu, você vê que o diabo ele pode mexer com pessoa errada, quer ver? Ó? E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E aí quando o rei leu, ele disse, espera aí, esse cara aqui me salvou, caramba. Esse cara aqui, eu ia morrer. Foi ele que trouxe a notícia, Esther trouxe a notícia para mim. Eu esqueci desse cara, mas é por isso que eu estou com insônia. Só pode ser, eu deixei de galardoar ele. Está aqui escrito, ó. E aí a Bíblia diz, e disse o rei, mas que honra, ou que galardão é recompensa. Que honra ou que galardão se deu por isso a Mardoqueu? Aí o pessoal que estava lendo falou. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se fez. Aí ele pensou, caramba, tá aí. Isso aí é Deus me chamando a atenção, que esse cara me salvou, chegou a hora de eu abençoar ele. É isso que Deus vai fazer, irmão. Ele vai lembrar de você. Deus não esquece. Lembra eu comecei pregando hoje? Põe de novo para nós na tela rapidinho. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Ó, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, para que mostraste com o seu nome, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas que obra que Deus não se esquece? Volta ao versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham. O que ele tinha feito com o rei? Salvado. Aí tá, o rei leu, aí ele começou a pensar. O rei ficou a madrugada inteira pensando, o que eu vou fazer para dar para esse cara? Eu tenho que dar uma recompensa, eu tenho que dar um galardão. Você sabe quem é que estava entrando no palácio? Quem estava entrando no palácio? Amã. Olha que Deus é tremendo.
O Amã estava entrando no palácio, e olha só o que aconteceu. Então disse o rei, não, isso aí já foi, 4. Então disse o rei, quem que está no pátio? Deus é demais, mano. Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para quê? Para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então olha o que estava na cabeça do Amã. Vou desenforcar esse desgraçado. Eu vou acabar com esse desgraçado. Olha a cabeça do rei, pensando, eu tenho que abençoar o Mardoqueu, eu tenho que abençoar o Mardoqueu. O diabo está pensando em te enforcar, e Deus está pensando em te abençoar. Mas é ali, é na hora. Mas tudo isso aconteceu porque o Mardoqueu salvou o rei. Estou te falando. Se você não tem obra de salvação, pode dar problema. Porque se Deus não achar nada escrito a teu respeito no memorial que ele tem lá no céu, vai dar problema. Próximo versículo agora. E os jovens disseram, eis que Amã está entrando no pátio. Aí eles disseram, então disse o rei que entrasse. Pode mandar o Amã entrar. E o Amã entrou, com aquela cara, né, eu vou falar com o rei agora. Mas quando ele foi falar qualquer coisa, o rei já começou falando. E entrando Amã, o rei disse, o rei não deixou nem ele falar nada. Ó. O que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Aí olha só o que o idiota pensou. Coitado, não. Eu queria ser uma mosca para dar lá, sério. Ó. E disse Amã em seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? O idiota pensou que era sobre quem? Era dele. O rei disse, Amã, eu queria abençoar um cara. Eu perdi o sono só pensando nesse cara. Só que o rei não falou quem é que era, né? E eu quero voltar a dormir. Mas para mim dormir de novo, esse cara tem que ser exaltado. Eu tenho que colocar o cara lá em cima. E ele ficou todo prosa. Já esqueceu da forca. Deus é lindo, né? Ele esqueceu da forca. E ele pensou, o idiota, né? Sou eu. Aí ele falou assim para o rei. Olha o que ele falou para o rei. Quer ver? Então, pelo que disse Amã, olha, quanto ao homem cuja a honra o rei se agrada, aí ele começou, traga a veste real, que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Ponha-se também a coroa real na sua cabeça. Ele estava falando isso sobre quem? Do Mardoqueu. Só que ele está pensando que é quem? Era ele. E entregue-se a veste e o cavalo na mão de um príncipe, dos maiorais dos senhores. E vistam, o cara não ia nem vestir a roupa, ele ia ser vestido, ó. E vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada. E mais, você também tem que leve no cavalo pelas ruas da cidade. E apregoe-se, no caso em voz alta, diante dele, dizendo, assim se fará ao homem de cuja a honra o rei se agrada. E agora vem a parte que eu mais gosto. Então disse o rei a Amã, apressa-te. Ele disse, sim senhor, estou indo lá. Mais ou menos assim que eu penso, tá? Apressa-te, toma a veste e o cavalo como tu disse. Sim senhor rei, estou indo lá. E ele fala assim, ó, e faça assim com o judeu. Ele deve ter feito mais ou menos assim, ó. Quem? Ele estava com a cabeça para quê? Para enforcar. E agora ele mesmo teve que abençoar. Ele vestiu Mardoqueu. Eu acho que ele deve ter vestido assim com uma raiva. Deve ter colocado a coroa na cabeça assim. Botou, sobe aí no cavalo. E ele tinha que passar levando pelo cavalo, levando o cavalo na cidade, dizendo assim, ó, esse cara aí, a honra cujo rei se agrada. Desgraçado. O que tu fez? Lá em casa está a forca preparada para ti. Eu vim para te matar. Mas por que Deus te salvou? Porque você salvou o rei. Quando você salva alguém, no pior dia da tua vida, Deus vai salvar você. Você escutou o que eu estou falando? Deus, ele vai acionar a tua obra de salvação quando o diabo vier para matar, roubar e destruir. Quando o demônio preparar uma forca para você, nesse dia, olha o que Deus vai fazer. Neemias 13, versículo 2. Vamos. Parte D do versículo, né? Aonde diz assim, ó, antes, lá no finalzinho, vai. Isso, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. É isso que Deus faz. Deus, ele vai converter a maldição em bênção. Pastor, e o que aconteceu com esse Amã? Esse tal de Amã, depois que levou o Mardoqueu para cima e para baixo na cidade lá, diz que ele meteu um capuz na cabeça e saiu correndo para casa. E a esposa dele deve ter dito assim, e aí amor, vamos matar ele? Você nem sabe. O tiro deu no pé. Saiu pela culatra. A gente se quebrou. Não tinha como. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá para matar o Mardoqueu, para falar da forca. E eu pensei que o rei queria abençoar um cara. Eu falei tudo que tinha que ser.
Tudo tinha que ser feito, coroa real, roupa real, cavalo e tal, aquele negócio. E o rei estava pensando no Mardoqueu. Então eu digo de novo, querido, se prepare. Deus vai inverter esse jogo. Esse jogo vai virar, irmão. Esse jogo vai virar. Mas como é que você faz isso? Planta. Você tem que plantar. E depois aconteceu mais alguma coisa com o Amã. Quem quer saber o que aconteceu com o Amã? Quer? Está lá no capítulo 7, versículo 9. O que aconteceu com esse cara? O Hitler da época. Vamos ver o que aconteceu? Nunca acaba bem, né, irmão? Esse negócio de mexer com a pessoa que trabalha para Deus não dá certo. Eu já vi isso que não dá certo. Olha, nunca se meta a tentar machucar ou maltratar alguém que salva os outros. Faz isso. Quando você é aquela pessoa que você salva alguém, a Bíblia diz que isso fica registrado no céu. Salvou o casamento, salvou o cara da droga, salvou, levou a alma dele até o batismo nas águas. Você salvou quem crer e for batizado? Você salvou aquela pessoa, você está com crédito. Você ficou lá, que esse memorial que tem diante de Deus, Deus não esquece. O negócio fica escrito lá, irmão. E quando esse negócio fica escrito, Deus aciona isso um dia. Bem naquele dia que você precisa. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei. Olha aí, o cara falou assim, ó, sabe aquela forca que o Amã fez para o Mardoqueu? Quem Mardoqueu? Aquele que falou bem do rei, aquele que salvou o rei. Não fale bem do rei Jesus, faça a coisa certa. E aí diz assim agora: então disse o rei, enforcai-o nela. E sabe o que eles fizeram? Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Não acaba. Esther capítulo 8, versículo 1, não para. Depois o cara foi enforcado. Naquele mesmo dia, você vê, ele queria matar todos os judeus no mesmo dia. E toda a maldição aconteceu com ele no mesmo dia. Você vê, irmão, Deus transforma a maldição em bênção. E naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era, que ele era tio da Esther, né? E tirou o rei o anel que tinha tomado a Amã e deu a Mardoqueu. E Esther pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. Diga assim, virou tudo. E vai virar tudo na sua vida. Se estão tentando matar, roubar e destruir, não vai dar certo, porque Deus vai te abençoar. Você vai ver que Deus vai honrar, Deus vai fazer a obra na sua vida. Então o que eu acabo aprendendo com tudo isso que nós estamos meditando até agora? 1 Coríntios capítulo 15, 58, aqui eu vou acabando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Isso aqui, só quem está gostando da glória a Deus aí. Pastor, e se eu não tenho obra de salvação? Fazer o que, né? Vai dar problema. Pode dar problema. Se você planta laranja, lá na frente você vai colher. Você planta lá atrás uva, você vai colher lá na frente. Você plantou lá atrás alface, vai colher. Se você plantou salvação, salvação. Não é na hora. Lembra? Na hora que o Mardoqueu salvou o rei, quem é que foi exaltado? O Amã. Não, você não pode se confundir com isso. Pastor, mas eu salvo as pessoas. Pastor, eu venho para a igreja. Eu trago um monte de gente comigo no domingo. Pastor, eu não fico olhando só para o meu umbigo. Eu quero prosperar, ficar curado. Não, eu também quero isso. Mas pastor, eu prego para os outros. Eu oro pelas pessoas. Sabe, pastor, eu acompanho as pessoas que eu batismo nas águas. Mas quando eu olho, quem está sendo exaltado é a pessoa lá que é do demônio. É do Satanás. Eu sou da igreja, eu estou sendo esquecido. Não. Isso tudo que você está fazendo hoje vai ser acionado lá na frente quando você precisar de salvação. Salve e você será salvo. Por quê? Portanto, aqui é resumindo, né? Palavra resumindo. Resumindo, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra de quem? Mas por quê, pastor? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vai salvando, vai se entregando, vai amando as almas, porque você vai ser abençoado. Eu estava conversando hoje com o Kelvin, e o Kelvin falou um negócio para mim que eu achei muito interessante. O Kelvin é um menino que me ajuda aqui. Ele disse, pastor, o senhor estava pregando essa mensagem, e eu fiquei pensando no negócio, eu achei interessante. E eu disse, fala o que foi. Aí ele falou para mim, quem é que lembra aquela passagem de Ziklag, que era a família do Davi, ela foi sequestrada, lembra? Que eles tocaram fogo na cidade do Davi, que era Ziklag, e eu tenho uma mensagem para pregar futuramente sobre isso, que o Davi saiu de casa para guerrear e deixou as mulheres sozinhas. Cara idiota também, irmão.
Um dia eu vou pregar sobre isso. Eu estava pensando nisso. Esse dia me veio um reflexo na cabeça, assim, um pensamento. Eu estava pensando, vou pregar Ziklag. Estava pensando, só pensando em pregar, né? Aí Deus falou assim comigo, né? Você vê que coisa. O Davi, ele foi para o campo de batalha, mas deixou a família sozinha. O que aconteceu? A família dele foi sequestrada. Aí eu disse, Jesus, é verdade. Aí tem uma revelação forte. De vez em quando a gente vai para o campo de batalha e a gente começa a deixar a família o diabo leva. Tá, mas outro dia eu vou pregar sobre isso. Aí o que acontece? A família do Davi foi levada. Aí a família do Davi foi levada, o pessoal quis apedrejar o Davi, os soldados que estavam junto com ele. Aí daqui a pouco o Davi acalmou o ânimo de todos eles, pediu, consultou a Deus, né, orou a Deus, e Deus disse, não, pode ir atrás que eu vou salvar a tua família, vou salvar ela. Aí o Davi estava indo, e no caminho, até alguns acabaram desistindo no meio do caminho. Eu já preguei isso aqui, quem é que lembra que eu preguei sobre isso? Eles saíram em 600 homens, 200 desistiram, que estavam cansados. Ele continuou com 400. Só que quando ele estava indo atrás da família dele, sabe o que aconteceu? Ele encontrou um cara quase morrendo. Quem lembra disso? Aí o Kelvin me lembrou disso e eu disse, rapaz, é verdade, encaixa direitinho com a mensagem. O Davi, quando viu, o cara, ele era um que sequestrou a família do Davi. Só que o bando malvado lá que levou a família do Davi sequestrado, deixou ele para trás porque ele estava doente. E o cara estava morre, não morre, morre, não morre. O que o Davi fez? Matou o cara? O que o Davi fez? Salvou. Quando o Kelvin falou isso, rapaz, que revelação forte. Aí o Davi deu comida para ele, deu até um cacho deu doce de figo, deu um monte de coisa para o cara comer lá. O cara comeu, se reanimou. Aí o Davi disse assim, rapaz, você é da onde? O que você faz? Aí ele descobriu que era do bando deles. Aí o cara ficou até assustado e disse, rapaz, só me leva onde eles estão. Ou seja, o Davi foi lá, ele guiou até onde estavam lá os amalequitas. O Davi matou todos os amalequitas e, diga bem alto comigo, salvou a família. Mas por que a família deles foi salva? Porque você salva e lá na frente você vai ser salvo. Aplauda bem forte ao Senhor. Você vai salvar toda a sua casa. Se você salvar hoje, diga eu salvo hoje, Deus me salva amanhã. Pode se colocar em pé em nome de Cristo. Vamos orar. Quem gostou da glória a Deus aí? Pastor, e se tiver feito uma forca bem feitinha, não interessa. Pastor, e se ele tem um documento na mão para matar o judeu? Não interessa. Você pode estar sentenciado à morte, à desgraça, ao fim. Você pode estar sentenciado. Mas se você tem do seu lado uma obra de salvação, Deus não é injusto para se esquecer. Deus vai lembrar. Se eu fosse você, a partir de hoje, eu pensava em ganhar mais almas. Eu pensava em salvar mais as pessoas arrancar. Pastor, então no caso o senhor está feito na vida. Eu não perco tempo. Eu prego, salvo, levo para a igreja. Estou sempre pregando. Então eu sou um cara que você pode ter certeza que eu vou viver bastante. Não que eu não vou ser atacado. Vai ter um monte de amã que vai querer me matar, me roubar e me destruir. Vai querer fazer isso. E pode ter até um documento na mão provando que ele tem condição. Ele pode estar com dinheiro, ele pode estar cheio de prata, dizendo assim, eu vou matar ele. Mas eu estou cheio de obra de falsa salvação. Eu sou um cara que eu procuro salvar. Então Deus, sempre quando eu preciso, Ele libera esses créditos. Ele libera como se fosse negócio. Ah, mas o senhor é pastor. Mas você também pode salvar. Eu conheci uma senhora, lá na cidade de Caxias do Sul. Ela morava num bairro, como é que é o nome do bairro? Acho que é Reolon. É Reolon que fala? Lá em Caxias, né? Acho que é Reolon, né? É um bairro, acho que é Reolon. Aí essa mulher que ela frequentava lá na nossa igreja, um dia o pastor fez um apelo na igreja e falou assim, pessoal, acho que era Edith o nome dela. Eu não recordo o nome do bairro, o nome dela, se eu estiver inventando, que se me perdoa. Mas o episódio eu lembro corretamente. Ele falou assim, pessoal, num domingo de manhã, a igreja lotada lá em Caxias do Sul, quem que veio até aqui na igreja através da irmã Edith? Rapaz do céu, eu fiquei com uma vergonha. Porque eu era auxiliar já de pastor, né? Tipo assim, eu estava auxiliando, morando já na igreja. Meu irmão, mais da metade, igreja lotada lá em Caxias, mais da metade da igreja levantou a mão e disse assim, foi a dona Edith que me trouxe. Sabe quem era a dona Edith? A dona Edith era uma cabeleireira que trabalhava nesse bairro chamado Reolon. Todas as pessoas que chegavam a ela, quando ela estava cortando o cabelo, falavam o quê? O problema delas, a dificuldade, a situação, e aí um monte de coisa. O que acontecia? Ela pregava e acompanhava a pessoa até a igreja. Se hoje de noite tem culto lá, eu vou te levar. E levava. Irmão, e ela ia acompanhando a pessoa,
chegava lá, por exemplo, assim, o pastor Jorge aqui é auxiliar, né? Ela falou assim, ó, pastor Jorge, tudo bem? Eu sou só uma cabeleireira e tal. E eu trouxe essa senhora aqui, queria que o senhor orasse por ela e desse uma atenção para ela e tal coisa. E ela levava um, no outro dia outro, no outro dia outro. E depois ela ficava insistindo com a pessoa. E aí, ficava ligando, pegava o telefone da pessoa, ficava ligando. E aí, teu marido voltou para casa? Como é que tá a tua enfermidade? Ficou curada já? E ficava ali, tipo, assessorando e acompanhando a pessoa. Eu acho que ela ganhou umas 200, 300 pessoas. Essa mulher, irmão, ela não era nem obreira. Não era obreira, não era auxiliar de pastor nem nada. Ela era apenas uma pessoa que salvava as almas. Só isso. Essa mulher, irmão, eu vou dizer uma coisa com você. Essa mulher, o dia que o diabo atacar ela, Deus vai dizer, essa não. Mas como? Essa não. Tu te mete com ela, eu quebro a tua cara. Mas por quê? Essa aqui está cheia de obra de salvação. E quem salva aqui na terra, eu salvo lá na frente. Diga aleluia. Levante as mãos aos céus. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Deus, obrigado por essa mensagem. O Senhor hoje mexeu com o nosso coração. O Senhor nos trouxe hoje uma revelação, uma interpretação mais apurada. Não interessa se o demônio está tentando fazer alguma coisa contra mim. Se o diabo estiver tentando matar, roubar e destruir. Quando eu sou uma pessoa de obras de salvação, Deus não é injusto para se esquecer de toda a obra de salvação que você realizou, de tudo aquilo que você fez para salvar alguém. E Deus quer abençoar você agora. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Levante as mãos aos céus agora e diga, Deus, eu quero ser uma pessoa assim que nem Mardoqueu. Eu quero salvar. Eu quero ser que nem o rei Davi. Salvou aquele egípcio e lá na frente Deus salvou toda a família dele. Davi não foi mal, Davi podia ter matado aquele cara. Mas o Davi disse, não vou matar, eu vou alimentar ele. Mas Davi, esse cara, ele perseguiu e sequestrou a família, a nossa família. Não, a gente não tem que matar ninguém, a gente tem que salvar. E olha que coisa interessante que Deus fala comigo agora no meu coração. Quando você salva alguém, você fica parecido com Jesus de Nazaré. Porque Jesus veio para salvar. E é por isso que a Bíblia diz que quando você dá comida para uma pessoa, você está dando para um pequenino. E se você nega, é como se você estivesse negando ao Senhor Jesus. Quando você agasalha alguém, quando você ama aquela alma, traz para a igreja, você está fazendo como se fosse para o próprio Jesus. E eu profetizo na sua vida, se o diabo está preparando uma para você, Deus já está providenciando a salvação. Você viu que na mesma noite que Amã pensou em fazer aquela maldade, na mesma noite, Deus já providenciou para salvar. Deus vai fazer alguém perder o sono, Deus vai fazer alguém lembrar de você, mas você não será morto. Essa forca não será para você. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser tua morte, ainda vai ser tua exaltação. Levante as mãos aos céus e declare: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. De novo, aquilo que parecia, solta a voz, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor. Sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Cante. Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia, cante, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, ser minha morte,
mas Jesus mudou minha sorte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, sou um milagre. Levante as mãos aos céus. Pai, a partir de hoje a gente vai começar a mudar os nossos pensamentos. Eu lembrei agora de Jó. Jó estava doente, com uma enfermidade mortal. Ele tinha perdido a sua casa, a sua família. Ele tinha perdido todo o dinheiro que ele conquistou. E ele era o homem mais rico do Oriente. Camelos, ovelhas, gado. Ele tinha muito, mas muito mesmo. Eram milhares que ele tinha. Mais de milhares. E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, sabe quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Quando Jó começou a pensar nos outros, Deus virou o cativeiro dele. Quando o Mardoqueu salvou o rei Assuero, depois Deus abençoou ele. Quando Davi salvou a vida daquele homem egípcio, que até fez mal para a família dele, depois Deus salvou a família do Davi. É assim. Deus, ele faz isso. Deus, ele faz isso. Deus não vai se esquecer em nenhum momento de tudo aquilo que você fez para salvar alguém. Salve, e lá na frente você será salvo. E você diga bem alto comigo, que eu planto hoje, lá na frente eu vou colher. E aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte para Jesus. Dá um aleluia aí.